E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Victor Slater aqui conversando com vocês. E o vídeo de hoje é um vídeo novo, totalmente um formato novo aqui pro YouTube, onde eu vou estar reagindo a relatos de amarração amorosa e outros feitiços, diferente do conteúdo que eu levo lá pro TikTok, que é um conteúdo extremamente original, falando dos relatos dos meus consulentes. Eu vou estar reagindo agora a algumas histórias que cercam aí o tema tão polêmico, vamos dizer assim, que é a amarração amorosa. Vou estar reagindo ao canal extremamente famoso e conhecido, que é o canal Assombrados, da Ana e do Matheus. Os relatos contados pela Ana são contados passados através de e-mail por outras pessoas para ela e ela somente lê. Então eu vou estar reagindo à história que a Ana vai estar lendo, dando aqui as minhas pitadas, as minhas contribuições, como o mago do amor, como vocês me chamam muitas das vezes. Bora lá? Título do vídeo: Fiz amarração para o meu ex. Vamos ver o que vai dar aqui. Fiz amarração para o meu ex. Olha lá, hein, galera. Prestem atenção. Bom, me chamo Fulana. Tenho 20... Só vale ressaltar aqui uma coisa muito importante. A Ana, né, e o Matheus lá no canal Assombrados, sempre que eles vão falar, vão contar um relato e tudo mais, eles não falam os nomes das pessoas. Ainda que as pessoas troquem, eles também às vezes acabam trocando ali na hora de ler e tudo mais, para preservar a identidade. E quando eu comecei a levar os relatos dos meus consulentes para o meu perfil no TikTok, eu prezei por fazer a mesma coisa. Até mesmo porque a gente sabe que não é todo mundo que gosta de sair falando por aí, que fez magia ou que resolveu alguma coisa, principalmente na área amorosa por magia. Então, eu gosto muito, né, disso que eles não falam, né, o nome da pessoa, e eu acho isso muito legal. É algo que eu faço lá no meu perfil também. Bora lá. 27 anos e sou de São José dos Campos, São Paulo. Porém, estou morando atualmente nos Estados Unidos fazendo intercâmbio. Comecei a conhecer melhor o canal de vocês através de indicações de vídeos do próprio YouTube. Sempre assisto os vídeos porque acho muito curioso os fatos falados aqui e posso dizer que acredito em tudo. Por isso tomei coragem e vim contar algo que aconteceu comigo e que me culpo muito até hoje. Contarei detalhes específicos dos trabalhos feitos, por isso pode ser meio longo o relato. Mas é algo... Detalhe importante, dos trabalhos feitos. Não foi um trabalho só, foram trabalhos no plural. Bora lá. Interessante também. Minha família, por parte de mãe, são espíritas, e todos já viram espíritos em algum momento ou em alguma circunstância. Principalmente a minha avó materna, que mesmo sendo evangélica acredita em espíritos, porque vivia falando o que ela via e contava para nós, os netos. E eu sempre fui o tipo de pessoa medrosa, mas não filtrava aquilo para não me deixar alucinada com as histórias. Detalhe importante, ela falou que a avó, mesmo sendo evangélica, acreditava em espíritos. Muitas pessoas não sabem disso, mas através da crença cristã, principalmente da crença cristã protestante, não tem espírito. Uma pessoa que morreu, ela não vai conversar com você. Para cristãos protestantes, eles acreditam que ou a pessoa está descansando no seio de Abraão, ou a pessoa está dormindo, aguardando o juízo final e tudo mais. Para a própria Igreja Católica, eles também falam contra a presença de espíritos. Para a Igreja Católica, os espíritos estão ou no céu, ou no inferno, ou no purgatório, né? Com exceção dos santos, que seriam ali almas santificadas, né? Que alcançaram este patamar de santificação e que por isso trabalham intercedendo pela humanidade. Então o primeiro ponto a colocar aqui é, de fato, quando ela fala que, apesar da avó ser católica, ela acreditava em espíritos, de fato é isso mesmo. A maioria, apesar da avó ser católica, não, apesar da avó ser crente, né, protestante, acreditar em espíritos é isso mesmo, porque os evangélicos eles não acreditam na existência de espíritos. Não pelo menos acreditam que os espíritos possam se comunicar, porque para eles os mortos estão apenas dormindo. Em 2011, trabalhava em uma loja do shopping e tinha um namorado que se chamava... Vou dar o nome de João. Todo mundo chama João aqui, tá? É um nome fictício. Então, meu namorado que se chamava João.
João era o pai do filho de uma colega que trabalhava comigo na época, e o nosso namoro foi muito odiado por ela. Porém, quando eu e ele nos conhecemos, eu nem sabia que eles tiveram um relacionamento no passado. E foi só depois que descobri isso. E mesmo depois de envolvida com ele, eu quis continuar mesmo assim. Mesmo sofrendo com brincadeirinhas idiotas e o povo falando mal de mim na loja. Mas até que um dia tudo ficou bem. O pessoal falava comigo de boa e eu voltei a falar com a ex novamente. João e eu namoramos por 7 meses e até que ele decidiu terminar comigo em novembro. Nossa, eu fiquei tão mal, tão sem chão que queria morrer. Fiquei em depressão mesmo, gostava tanto dele, passamos por tantas coisas juntos que ele simplesmente decidiu terminar comigo assim do nada e vi que não ia ter volta, pois ele estava muito frio comigo. Dava pra ver nos olhos dele que o amor que ele sentia havia acabado. Morri, claro. Depois de uma semana sofrendo, não comendo e nem querendo falar com ninguém, eu ficava fuçando o Facebook dele. Olha lá, parece familiar? Ficava fuçando o Facebook dele pra ver o que tinha de novidade. E sempre via as fotos dele curtindo com os amigos e com um monte de mulherada. Aquilo me fervia o sangue. Detalhe importante, eu tô atendendo uma menina que ela tá passando por uma situação um pouco parecida aí dessa experiência e tudo mais. E um dos preceitos que eu passei pra ela quando nós realizamos o trabalho era que ela não procurasse saber do cara através de redes sociais, que ela deixasse o cara em paz, sabe? Que ela não ficasse procurando saber o que ele estava fazendo, o que ele estava deixando de fazer, porque de fato, gente, quando você tá passando por um processo de separação, né? E você fica procurando na rede social, procurando saber da pessoa, pai e tudo mais, para quem faz o trabalho, para quem tá mandando fazer aquele trabalho, vai gerar uma energia totalmente contrária em cima daquilo que você quer, que é trazer a pessoa de volta, né? Então é sempre recomendado que você não fique fuçando redes sociais quando você faz um trabalho tal qual a amarração amorosa, por exemplo. E me fazia chorar de ódio, porque eu não merecia aquilo. E sempre soube que os amigos dele não gostavam da gente ter tido um relacionamento, porque na cabeça deles, eu era a pessoa que roubou o amigo mais legal e parça das baladas. Então sempre rolava aquele estresse na minha presença. Enfim, no meio daquela tristeza, vendo aquelas fotos do Bruno se divertindo... Falei o nome do cara. Enfim, do João. Se divertindo, eu fechei os olhos e apertei minhas mãos e disse que queria ele de volta e que faria qualquer coisa pra tê-lo de novo. Não vou jogar porque eu faço a mesma coisa, tá? Quando eu tô em live conversando com um consulente meu, acabo às vezes soltando um nome aqui, um nome ali. Acontece, gente. Silêncio. Algo estranho aconteceu. Fechei de volta, fechei o fechei o olho. Ai, meu Deus, gente. Pera aí, vamos tomar uma água. Calma lá. Vamos voltar um pouquinho, olha lá. Enfim, no meio daquela tristeza, vendo aquelas fotos do João se divertindo, eu fechei os olhos e apertei as minhas mãos e disse que queria ele de volta e que faria qualquer coisa pra tê-lo de novo. Nesse momento houve um silêncio. Algo estranho aconteceu. Fechei o Facebook e do nada abri uma página do Google falando o nome de uma mulher que se chamava Dona Cida. Vou colocar aqui. É fictício também. E essa dona aí fazia trabalhos espirituais e lendo isso tinha um anúncio grande que parecia ser pra mim naquele momento, dizendo que a dona sabia das minhas tristezas e que tudo ia ficar bem e se resolver se eu entrasse em contato. Importante falar sobre isso é que... Nossa, eu já contei isso inclusive em live. Uma vez teve um cara que me procurou pra poder fazer um trabalho, pai e tudo mais. E ele tinha vindo de um vídeo de tiragem coletiva que eu fiz. E aí ele veio falando, nossa, aquela tiragem ressoou muito comigo, falou muito comigo, pai, e tudo mais. Falei, ok, vamos abrir o jogo, né? Porque aquela tiragem coletiva, de fato, eu sabia que ela ia atingir muita gente. E quando eu abri o jogo, tava condizendo ali. Mas a tiragem coletiva... E por que eu tô falando de tiragem coletiva? Vocês vão entender. A tiragem coletiva, ela não vai ressoar com todo mundo, né? Ela não é uma tiragem feita de forma exclusiva pra você. E aí, quando a gente se depara com esse tipo de marketing do... As suas tristezas irão passar, porque a mãe fulana resolve tudo, porque a amarração amorosa vai resolver todos os seus problemas. Fica É legal a gente ligar um alerta, saca? É legal a gente ficar atento com isso. Porque, de fato, infelizmente as pessoas utilizam do desespero para poder vender.
E esse marketing dos seus problemas serão resolvidos, todos os seus problemas serão resolvidos e tudo mais, ele é um marketing muito atrativo. Ele chama muita atenção. E na hora do desespero a gente acaba caindo, como infelizmente acontece com muita gente, pelo menos a grande maioria dos meus consulentes. Tem histórias aí para poder contar de relatos mesmo, né? De que na hora que eles estavam no desespero, eles foram na pessoa que chegou falando que ia fazer e acontecer. Ou numa pessoa que simplesmente não explicou nada, mandou pagar e foi lá e fez. E não é bem assim que funciona, né, gente? Então, vale a pena ressaltar isso. Bora lá pro vídeo. Porque ela tinha algo que poderia me ajudar. E foi aí que eu vi pela primeira vez sobre amarração. Fiquei com uma sensação estranha quando eu li aquilo e me senti 100% atraída pela tal da ajuda dessa senhora. Liguei e conversamos. Expliquei pra ela tudo o que tinha acontecido e passei bastante informação sobre nós pra ela. Daí ela começou a jogar as cartas pra mim, tarô, e fez uma mini consulta. No caso, nesse caso aqui, ela ainda tá no lucro, porque teve um jogo de cartas antes. Teve uma análise oracular antes de um trabalho. Então, aqui ela ainda tá no lucro, né? Partindo do pressuposto de que essa história seja verdadeira, né? Porque é um relato que a Ana tá contando no canal. Ela também não tem como atestar se essa história é verdadeira ou não, enfim. Partindo do pressuposto que essa história é verdadeira, aparentemente ela ainda tá saindo no lucro. Por mais que o marketing tenha sido duvidoso, pelo menos teve uma consulta prévia. O ponto dessas consultas prévias é justamente como o cartomante, enfim, vai abordar esse assunto, né? Porque é através da consulta que você vai saber o que fazer, como proceder, qual trabalho e tudo mais. Mas o ponto principal da consulta é que se o cartomante perceber o seu desespero, ele pode simplesmente começar a jogar aquelas frases de tipo, ai, nossa, você já passou por muitos problemas na vida. Nossa, você já chorou muito. Nossa, você já teve grandes batalhas na vida. Tipo, coisas muito genéricas, sabe? Enfim, voltando aqui pro vídeo que senão me perco. E disse que o meu relacionamento com o João foi alvo de macumba pra nos separar. Nem preciso dizer o quão assustada eu fiquei. Até se aquela dona tivesse falado alguma mentira, eu teria acreditado, porque eu estava em um estado emocional tão amargo e profundo que eu sentia que não tinha mais chão. E algo fez eu depositar todas as minhas confianças nessa dona. E aí ela comentou mais a fundo sobre como funcionava a amarração e quais seriam os resultados depois do trabalho. E o mais incrível de tudo é que ela falava muito no nome de Deus. Então eu achei que não ia ter problema nenhum, porque ela falava tanto de Deus que fiquei até mais calma. E eu não tinha até então... Vale a pena colocar um negócio aqui. Vitor, mas fulano falou que vai fazer uma amarração e que essa amarração ela não envolve magia negra. É só magia positiva. É uma amarração feita com anjos e tudo mais. O que as pessoas elas têm uma grande dificuldade de entender é que o feitiço de amarração ou qualquer outro feitiço, independente da entidade que está fazendo, o intuito do feitiço é aquele. Ponto. Então, eu não faço obsessão amorosa porque obsessão amorosa é um trabalho muito puxado, muito ruim, feito por energias negativas, pipipipopopó. Mas eu faço o trabalho da garrafa laranja. O trabalho da garrafa laranja vai fazer o cara ficar louco por você, pensando muito em você, querendo muito você. Eu tô te vendendo urubu por lebre, né? Urubu por lebre não, errei. Tô te vendendo coelho por lebre, enfim. Mas é basicamente trocar por miúdos, né? Porque falou tudo que o outro feitiço faria, mas deu uma roupagem nova. Então esse papo de, Deus, 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 ou magia boa, ou magia positiva, magia clara, magia com guias superiores, pipipipopopó. Mas tá te oferecendo praticamente a mesma coisa que o outro tá oferecendo? No final das contas é a mesma coisa. Tá, bora lá. Então, uma religião fixa, mas sempre acreditei em Deus e até mesmo em santos. Então fiquei tão cheia de confiança que eu iria ter o João de volta que fiquei até feliz no telefone. E aí marcamos um dia X para começarmos os trabalhos. No primeiro trabalho que ela fez para mim, eu tive que enviar uma quantia em dinheiro de quase R$900 para que ela pudesse comprar todo o material. Uau! Além de comprar animais para sacrifício, exemplo, galinha, porco e bebidas. Eu, tonta e tão cega no que eu estava fazendo, que nem me importei sobre a vidinha daqueles pobres animaizinhos. E quem me conhece sabe que sou extremamente sensível em questão de animais. Ai, gente, pelo amor de Deus, a menos que você seja vegano,
A menos que você seja vegano, que você não coma nada de origem animal, não consuma nada de origem animal, esse papo do ai, nossa, mas eu fiquei muito preocupado com a vida dos bichinhos. Bobagem. Bobagem. Você só não quer ver matar. Esse é o problema. Ou você só não quer que aquilo ali, que aquele animal seja morto num contexto ritualístico. Porque se você tá reclamando, comendo, sei lá, um hambúrguer de frango, um hambúrguer de boi, enfim, qual é o teu direito de reclamar? Os animais que são sacrilizados dentro de ritualísticas das religiões de matriz africana, nada do animal vai embora em vão. Tudo é aproveitado. Desde a carne aos ossos. O sangue, a carne, os ossos, tudo é aproveitado. Tudo é muito bem feito. Eu lembro de uma vez que eu fui num terreiro aqui na minha cidade e eles tinham mandado um bode de arrasta pra cima porque estavam fazendo um trabalho lá X, enfim. E aí eu tive a curiosidade de conversar com o pai de santo e perguntar. E aí voltei lá praticamente uma semana depois. Fizeram coisa com aquele bode, tipo, fizeram tipo churrasco também com a carne do bode, aproveitaram o sangue, a cabeça do bode ficou lá, eles consagraram pra algo específico, enfim, é tudo utilizado. Então quando a pessoa vem com esse papo de ai, nossa, mas eu tenho muito medo que vocês façam a sacralização de um animal no trabalho. Tá, mas tu acabou de comer um lanche de frango. Tu acabou de comer um lanche de. Tu acabou de comer um churrasco. Enfim. Não pode ir pra um contexto ritualístico. Mas pode pra poder matar tua fome. Loucura, né? Mas algo com uma força maior e esse desejo de ter o João de volta estava me dominando. Dia seguinte eu liguei para ela para saber como foi o trabalho. Ela disse que foi muito bem e que os espíritos já estavam prontos para fazer o trabalho deles. Que no caso, como ela me explicou, os espíritos iriam ser convocados para ficarem falando o meu nome pro João o tempo todo. E por incrível que pareça, depois de alguns dias, o João me mandou um e-mail dizendo que estava com saudades. Mel Bells. Detalhe importante. Isso daí que aconteceu neste processo do trabalho é muito comum na obsessão amorosa, mas é pouco falado no como funciona, né? Vamos colocar assim. Porque, de certa forma, assusta. Nossa, eu vou estar colocando espíritos para poder sussurrar o meu nome na cabeça de alguém? Ou, sim, sabe? Todo trabalho de manipulação mental, inclusive um vira-pensamento, um chora aos meus pés, todos os trabalhos de manipulação mental direta, porque todo trabalho vai acontecer na mente, mas todos os trabalhos de manipulação mental direta acontecem dessa forma, né? E ainda que você não faça necessariamente com espíritos, é o poder da sua vontade agindo ali, fazendo um movimento contrário. Mas quando você faz aqui provavelmente ela está fazendo numa religião de matriz africana, né? Então, provavelmente o guia que realizou aquele trabalho mandou espíritos subordinados, né, e guns subordinados a fazer aquilo. Quando você faz numa magia cerimonial, por exemplo, quando você contrata um daimon para poder fazer, são as legiões daqueles daimons que vão lá fazer este papel de sussurrar o nome da pessoa e tudo mais. Fiquei tão feliz que liguei na hora pra dona contando o que tinha acontecido. Pra minha surpresa, ela disse que já sabia e disse que eu deveria continuar com os trabalhos para que ele me procurasse mais. Conforme o tempo foi passando... Detalhe importante, pelo que eu acompanho do canal, a Ana não gosta de trabalhos voltados a amarração e essas coisas, enfim. E fazendo vários trabalhos do tipo pegar 7 corações de galinha e colocar meu nome e o nome dele 7 vezes dentro do coração e costurar com uma linha, papapá. E ainda pôr tudo isso dentro de um melão e mais coisa, e eu não vou falar tudo aqui. E fechar com no coração, no melão, fazer sinal da cruz, esconder em um lugar e fazer uma reza com um Exu e não sei o quê. Ou até mesmo comprar uma planta que se chama Comigo Ninguém Pode, fazer trabalhos com ela de madrugada, que é uma planta bastante usada em rituais, e até dormir com... Nossa, olha só. E até dormir com 3 pessoas eu tive que fazer, para oferecer o meu corpo a uns espíritos, e que isso cobrasse aquele desejo do João. E isso pra mim já é novidade ou é meio estranho. Não posso falar por todos os magistas, pais de santos, enfim, não posso falar por todo mundo, mas eu acho meio estranho para que o seu trabalho flua você ter que dormir com outra pessoa. Inclusive, isso é um tópico muito sério que precisa ser discutido, porque
infelizmente, algumas não, várias, infelizmente, consulentes minhas já passaram por situações muito complicadas com sacerdotes, enfim, que claramente tinham interesse para além do profissional na pessoa, sabe? Então, ó, para poder fazer isso, você vai ter que vir aqui no terreiro e tomar um banho de não sei o que, sei lá, nua, entendeu? Então, é bem estranho, é estranho que ela teve que fazer isso. Acho que não, ok, tudo bem, acho que não, mas já sirva de alerta pra vocês, tipo, quando é passado um trabalho, os preceitos, aquilo que está sendo passado pra você precisa ter um porquê, precisa ter um motivo. Ou seja, o Pai de Santo me passou eu fiz um trabalho de obsessão com o Pai de Santo X e o Pai de Santo mandou eu plantar a bananeira na esquina meia-noite até 3 horas da manhã. Pergunte pra ele o porquê. O porquê disso. Pra que isso serve? Qual que é o contexto que isso se apresenta? Se o Pai de Santo não te souber, o Pai de Santo, magista, pessoa que você for contratar, enfim, se ele não souber te responder exatamente o pra que daquilo e te der uma resposta convincente, desconfie. Olha só, nos trabalhos aqui, uma das coisas incluía ela dormir com 3 pessoas para oferecer o corpo aos espíritos. Ai, que coisa pesada, hein? Enfim, ela tava cega, né? Então foi. Teve até um dia que a minha mãe, por curiosidade, foi mexer nas minhas coisas para saber o que estava acontecendo comigo, porque achou que eu estava diferente. Ou ela sentiu alguma coisa, porque ela era sensitiva. E foi aí que ela descobriu tudo. Porque eu sempre guardava os comprovantes de depósito para a conta da dona Cida lá. E um caderno com todas as orientações dos trabalhos que eu tive que fazer. E preciso nem dizer o quanto minha mãe se assustou e chorava, que não acreditava naquilo. Nenhuma experiência é única, né? Nenhuma experiência é única. Já teve consulente minha que não foi, no caso, não foi a mãe, foi a irmã que descobriu tudo e deu mó BO, mó dor de cabeça. Mas, gente, se você tá contratando um feitiço, enfim, faz parte do feitiço que você feche sua boquinha, que você fique quietinho, né? Então, enfim, vamos lá. E eu, com medo de tudo aquilo atrapalhar o meu trabalho para ter o João de volta, liguei pra dona e ela me disse para ficar tranquila, que ela ia me ajudar. E ia fazer um trabalhinho para minha mãe ficar tranquila. Tudo é um trabalho. Eu, desesperada, aceitei e fui vendo o resultado conforme o tempo foi passando. Outro ponto importante. Desconfia aí da pessoa que você está contratando, que tudo para essa pessoa você tem que fazer um trabalho. Tudo para essa pessoa você tem que fazer um novo feitiço. É sempre um novo feitiço. Abre o olho. E realmente vi que ela parecia que tinha esquecido do que viu, ou simplesmente não queria comentar mais sobre o acontecido. Um dia fiquei sabendo que uma amiga da minha irmã estava tendo um caso com o João, mesmo sabendo que eu ainda gostava dele, e mesmo depois de eu desabafar com ela tudo de triste que eu sentia pelo término. Aí liguei pra dona Cida novamente e ela me disse para comprar velas genitais, masculino e feminino. Ai, ai, ai. E escrever 7 vezes o nome fazer umas coisas aqui nas velas pra ambos perderem o tesão pelo outro. Tipo, a moça que tava namorando o João e o João pela moça. E eu tinha que fazer isso no cemitério e fazer uma oração na encruzilhada do cemitério. Tive tanto medo que eu sentia gente me observando mesmo não tendo ninguém lá. Era de manhãzinha, onde Observação, tava cheio de gente lá, só não tava vivo. Enfim. não havia fluxo e não queria que ninguém me visse lá. Foi então que descobri que o casalzinho não estava mais juntos. E eu super feliz e de caminho livre para continuar meus trabalhos. O João realmente estava se aproximando mais e mais de mim e eu estava muito feliz. Chegamos até sair várias vezes, mas no fundo, eu senti um vazio e eu não sabia por quê. Talvez pelo fato de saber que ele estava me procurando não por vontade própria, e sim por obrigação, porque os tais espíritos estavam fazendo da vida dele um inferno. Outra mentira, tá, gente? Isso daqui precisa ser colocado muito claro. Magia não obriga ninguém a nada. O feitiço que você tá fazendo, seja ele de amarração, obsessão, pipipi, papapó, se tivesse o poder de obrigar alguém a alguma coisa, você não via tanta gente por aí frustrada falando que não teve resultado através dos feitiços que foram contratados. Então, nossa, a pessoa só tá vindo ficar comigo por conta do feitiço. Obviamente o feitiço aumentou todo o desejo, toda a vontade, afunilou a vida da pessoa para que ela chegasse até você,
né? Foi colocando um obstáculo ali, um probleminha aqui, pra que você saísse com uma resposta do problema, né? Vamos colocar assim. Agora que a pessoa só tá te procurando porque ela tá se sentindo obrigada a estar com você, não. Ela não é obrigada a nada. Em nenhum momento, espírito nenhum foi lá, colocou uma na cabeça dela e falou, ó, venha, venha e fique aqui. Não, isso não aconteceu. Então, tirem da cabeça de vocês de que, tipo, ai, nossa, a pessoa só está comigo porque ela é obrigada a estar comigo. Não, ninguém é obrigado a nada e nenhum trabalho obriga ninguém a nada. Desculpem. Digo inferno porque a dona me falava que era tanta cobrança que os espíritos faziam para ele se lembrar de mim, que ele chegava a passar muito mal. Ele tinha diarreia constante e bastante dor de cabeça. E o incrível é que ele falava isso para mim também, o que me deixava um pouco assustada, mas tudo bem. Em um dia, menti para minha mãe dizendo que eu ia trabalhar, mas fui para a rodoviária pegar um ônibus e ir para um lugar aqui, outro lugar em São Paulo, não vou falar o nome, para ver a tal da dona aqui, para que ela fizesse algo mais poderoso ainda para o João voltar de vez. Cheguei lá através das instruções dela e me deparei com uma casa cheia de imagens e materiais de Umbanda, ou não sei aqui. Tive uma sensação muito estranha, que tinha que sair dali, mas como meu desejo pelo João era maior, eu fiquei até o final. Fizemos um trabalho lá juntas, com muita oração para santos que nem conhecia. Eu acho muito louco que, ai, nossa, mas eu senti uma energia muito estranha, eu não queria estar ali, e que não sei o que, mas a minha vontade era maior. Ô, gente, pelo amor de Deus. Você não tá obrigado ali, não. Se a pessoa tá te obrigando a fazer mais trabalho, denuncie, você não é obrigado a nada. E aí, eu tô sentindo uma energia estranha e tudo mais. Como é que você vai dar andamento com uma coisa que você não está se sentindo confortável? É o primeiro ponto a ser colocado. Enfim, meu povo, esse vídeo ficou muito maior do que eu pensei que ele ficaria, então vai ter que ter a parte 2. Eu sei que vocês não gostam muito disso, mas o react da parte 2 vai sair agora, quarta-feira, tá? Então já ativem o sininho, já comentem aqui e me digam o que vocês estão achando do react e se preparem para a parte 2 desse react.